Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Introdução, capítulo 1. O método é a mãe da memória. Thomas Fuller. Eu sei o que é esquecer o nome de alguma pessoa. Já me esqueci de reuniões, números de telefones, senhas do banco, piadas que o Jô Soares fez na noite anterior e até mesmo da chave de casa. Atualmente, vivo da minha memória excepcional, fazendo shows e oferecendo consultoria para diversas empresas do país. O que fiz para mudar? Há alguns anos resolvi treinar a minha memória. Sem conhecimento algum sobre memória, passei vários meses lendo livros sobre o tema, testando o que funcionava e o que não funcionava muito bem para mim. Criava a cada dia uma nova técnica, descartando ou alterando aquelas que não funcionavam. Aliando esse método da tentativa aos muitos estudos sobre o assunto, pude estabelecer uma série de técnicas mnemônicas, que compilei neste livro. Está vendo, leitor? Você já começou bem, economizando tempo e dinheiro. Minha memória me ajudou a ter mais qualidade de vida. Não preciso mais usar uma agenda, todos os meus compromissos são armazenados diretamente em minha cabeça. Sou capaz de dar palestras ou participar de debates sem usar qualquer pedaço de papel. Provas. Em vez de martírio, tornaram-se diversão para mim. Pré-requisitos. Algumas pessoas me perguntam se minhas técnicas de memória funcionam para qualquer pessoa, achando que minha performance é baseada em alguma genialidade. Apesar de me sentir lisonjeado com esses comentários, devo admitir que eles são equivocados. Qualquer pessoa que possui um cérebro, mesmo que sem um manual de instruções, é capaz de realizar as mesmas incríveis demonstrações de domínio da memória que faço. Olhe para a bola. Tênis está entre meus esportes favoritos. Se você joga tênis, provavelmente seu técnico já lhe disse milhares de vezes que você deveria olhar bem para a bola, antes de rebatê-la. No entanto, isso é fisicamente impossível. Durante uma partida de tênis, a velocidade da bola sempre ultrapassa a velocidade de nosso pensamento consciente em ao menos meio segundo. Esse atraso em nosso pensamento acontece porque a imagem capturada pela retina leva 1/10 de segundo para chegar ao nosso cérebro e outros 400 milissegundos para que consigamos formar uma percepção consciente da bola. Se os jogadores de tênis realmente olhassem para a bola, a mesma atingiria a quadra antes mesmo que eles pudessem mover suas raquetes. Outra situação em que nosso cérebro mostra seu poder é durante uma de nossas mais triviais atividades, atravessar a rua. Você já parou para pensar sobre como atravessar a rua é algo complexo? Antes de atravessar a rua, você calcula em fração de segundos. A velocidade instantânea de cada carro. A identificação do tipo de movimento de cada carro, uniforme, acelerado ou retardado. A distância até o outro lado da rua. O tempo disponível para atravessar a rua. A velocidade que você deve utilizar para conseguir atravessar a rua sem ser atingido. Após realizar todos esses cálculos, somos capazes de atravessar com segurança. Ainda que atingir uma bola de tênis ou atravessar a rua sejam feitos realmente incríveis, eles são apenas exemplos das tarefas fantásticas que nosso cérebro é capaz de realizar. Na Grécia Antiga, as pessoas ficavam tão impressionadas com os poderes da mente humana que atribuíam esse poder a uma entidade separada do ser humano, os dêmons. Os dêmons eram espíritos enviados por Zeus para auxiliarem as pessoas, seja dando conselhos ou agindo em benefício dos homens. Os romanos costumavam chamar esses espíritos sábios de gênio. Assim, os povos da antiguidade atribuíam toda a sua sabedoria e inspiração à existência desses espíritos. No entanto, essa visão não é tão distante da realidade. O matemático John von Neumann uma vez calculou que o cérebro humano poderia armazenar um número acima de 280 quintilhões, 280 quintilhões de bits de memória.
Estima-se que nosso cérebro tenha 1012 neurônios, e que o número das possíveis combinações entre eles, sinapses, seja maior que o número de partículas do universo. Em contrapartida, ainda que tenhamos um verdadeiro computador em nossas cabeças, muitos de nós têm dificuldade em realizar multiplicações envolvendo números de apenas 2 dígitos sem utilizar a calculadora, ou até mesmo se lembrar do número do próprio celular. Dado o desleixo intelectual de nossa geração, acabamos contemplando gênios como Albert Einstein ou Leonardo da Vinci da mesma maneira que os povos antigos, como se fossem seres dotados de poderes sobrenaturais. Performance e potencial. Conforme visto até agora, o cérebro tem um potencial incrível. No entanto, grande parte das pessoas é muito cética em relação a todo esse potencial, alegando que se o cérebro fosse tão poderoso, por que tão poucas pessoas realmente mostram esse potencial? Tony Buzan, criador dos mapas mentais e dos campeonatos de memória, fez uma pesquisa na qual os sujeitos deveriam responder cada uma das perguntas a seguir. Abaixo de cada pergunta está a resposta encontrada em mais de 95% de todos os relatos de participantes da experiência. Na escola já lhe ensinaram alguma coisa sobre o cérebro, suas funções e a maneira como ele compreende novas informações, memoriza, pensa, etc. Não. Você já aprendeu alguma coisa sobre como a memória funciona? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre mnemotécnica? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre como os olhos funcionam e como utilizar esse conhecimento em seu benefício? Não. Você aprendeu alguma coisa sobre a natureza da concentração e maneiras para exercitá-la? Não. Você aprendeu a importância de utilizar palavras-chave em suas anotações? Não. Você aprendeu algo sobre criatividade? Não. De acordo com as respostas listadas anteriormente, creio que não deve existir mais qualquer dúvida sobre o motivo pelo qual o potencial de nossos cérebros não corresponde à performance alcançada pela maioria das pessoas. Os gênios. De acordo com a psicologia, gênios são pessoas que produzem uma obra de valor inestimável e capaz de mudar os paradigmas da humanidade. Mas o que tornaria um gênio tão diferente de nós? Seriam eles mais inteligentes? A psicologia entende a inteligência como uma capacidade muito geral que permite raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, compreender ideias complexas e aprender. É óbvio que existem pessoas mais inteligentes que outras, pessoas agraciadas pela loteria que a genética promove a cada nascimento. Também é inegável que uma inteligência alta é preditora de um grande sucesso pessoal e acadêmico. No entanto, seria a inteligência a única explicação para certas pessoas serem tão fantásticas em seus campos de atuação? Você certamente discordaria disso se desse uma olhada no boletim escolar ou no histórico profissional de alguns dos grandes cientistas de nosso passado. Raramente um grande cientista se destacava na infância. Muitos deles eram rotulados como lentos, incapazes ou até mesmo estúpidos. O renomado matemático Henri Poincaré foi julgado como imbecil após se submeter ao teste de QI de Binet. Thomas Edison, inventor da lâmpada e de outras 1903 invenções, foi considerado lento na escola. Albert Einstein, disléxico, também mostrava problemas de aprendizagem na infância, sendo considerado muito lento ao ser comparado com seus irmãos. Ele tinha tanta dificuldade com o uso da linguagem que sua família temeu que ele nunca aprendesse a falar. Assim, devido a essa dificuldade, seu professor de grego uma vez lhe disse que Einstein nunca seria capaz de ser alguém na vida. No entanto, aos 26 anos de idade, ele surpreendeu a comunidade científica ao publicar, no verão de 1905, a teoria da relatividade. 16 anos mais tarde, ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta do efeito fotoelétrico, tornando-se não apenas uma celebridade internacional, mas também sinônimo de inteligência e dedicação.
Gênios em laboratório. A maioria das pessoas entende que os gênios são frutos da genética, e não do esforço. No entanto, na década de 1980, Marian Diamond, uma neuroanatomista da Universidade da Califórnia em Berkeley, anunciou uma descoberta fantástica e capaz de revolucionar todos os paradigmas da época acerca da aprendizagem e dos gênios. Em um de seus famosos experimentos, Diamond colocou ratos em um ambiente superestimulante, cheio de escadas, esteiras e outros brinquedos de todos os tipos. Um outro grupo de ratos ficou confinado em jaulas comuns. Aqueles ratos que viveram em um ambiente mais estimulante, além de viverem por 3 anos, o equivalente a 90 anos para os seres humanos, também tiveram seus cérebros aumentados. Esse aumento ocorreu em virtude das novas conexões criadas entre os diversos neurônios dos cérebros desses animais. Em contrapartida, os ratos que viverão nas jaulas comuns morreram mais jovens e tiveram menos conexões celulares em seus cérebros. Desde a descoberta do neurônio, a genialidade sempre foi associada ao número de neurônios que cada indivíduo possuía. No entanto, no ano de 1911, Santiago Ramon y Cajal, pai da neuroanatomia, descobriu que, ao contrário do que se imaginava, o número de conexões entre neurônios, sinapses, era o verdadeiro preditor da genialidade. O experimento de Diamond supracitado mostrava que, ao menos em ratos, era possível criar gênios em laboratórios, por meio de exercícios mentais. Será que esses princípios se aplicariam às pessoas? Era o que Diamond queria descobrir. Ela obteve diversos cortes do cérebro de Albert Einstein e os examinou. Conforme suas expectativas, Diamond encontrou um número maior de células gliais no lobo parietal esquerdo de seu cérebro deste. As células da glia, geralmente chamadas neuróglia ou simplesmente glia, do grego cola, são células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam suporte e nutrição aos neurônios. Geralmente arredondadas, no cérebro humano, as células da glia são cerca de 10 vezes mais numerosas que os neurônios. Além disso, essas células também ajudam na transferência de sinais eletroquímicos entre neurônios. Diamond já esperava encontrar uma alta concentração dessas células no cérebro de Einstein, visto que ela também encontrou uma alta concentração dessas células nos cérebros de seus ratos gênios. A presença dessas células no cérebro do famoso físico sugeriria que um processo de enriquecimento similar ocorreu durante sua vida. Ao contrário dos neurônios, que se reproduzem pouquíssimo ao longo de nossa vida, células gliais, axônios e dendritos podem aumentar em número com o passar dos anos, de acordo com a maneira que nós usamos nosso cérebro. O trabalho de Diamond sugere que, quanto mais aprendemos, mais conexões são criadas. Para que pensar? Para você ter uma ideia, antes da invenção do primeiro alfabeto linear, por volta de 1700 a.C. pelos fenícios, todo o processo de transferência de informação era basicamente oral, e para tanto, esses povos precisaram desenvolver técnicas eficazes de memorização, de forma a assegurar sua unidade política, social e religiosa. Assim, os povos antigos foram as mentes mais brilhantes que já surgiram no planeta. Atualmente existem diversas facilidades que coíbem nosso desenvolvimento intelectual. Há uns dias, perguntei a um amigo qual era o seu novo número de telefone celular. Em vez de me responder, ele disse, só 1 minuto. Em seguida, consultou a agenda de seu aparelho, na qual havia cadastrado um telefone com o nome de meu número. É claro que, por eu ser um campeão de memória, o fato rendeu umas boas risadas na nossa roda de amigos. No entanto, esse fato exemplifica claramente como nossa sociedade está pensando cada vez menos. Uma vez em uma palestra, ao mostrar minha indignação perante essa preguiça mental que parece contaminar nossa sociedade, um senhor me fez a seguinte pergunta: mas, se eu posso anotar tudo no meu celular, para que iria me dar ao trabalho de guardar na cabeça meus compromissos ou números de telefone? Ao contrário do que se pode imaginar, não pretendo voltar para a antiguidade. Eu realmente gosto das invenções da atualidade, como o computador e o celular.
Desse modo, o que proponho não é o fim dos modernos equipamentos eletrônicos. Pelo contrário, se não fossem os avanços tecnológicos, eu dificilmente poderia me comunicar com Dominic O'Brien ou Ben Pridmore, campeões mundiais de memória, para discutirmos sobre a criação de novas técnicas de memória para vencer os campeonatos de memória ou para quebrar a banca nos cassinos. O grande problema está no uso da tecnologia como muleta, e não como ferramenta para o desenvolvimento humano. Quando começamos a utilizar essas muletas tecnológicas de maneira cada vez mais sistemática, tornamo-nos cada vez menos capazes de pensar e presas fáceis para as diversas doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Portanto, espero que nosso curso não o torne apenas capaz de passar nas provas ou nos concursos que você deseja, mas também faça sua vida mental cada vez mais saudável. O que é a memória? A memória é uma função inteligente que permite que seres humanos e animais se beneficiem da experiência passada para resolver problemas apresentados pelo meio. Proporciona aos seres vivos diversas aptidões, desde o simples reflexo condicionado até a lembrança de episódios pessoais e a utilização de regras para a antecipação de eventos. A memória é normalmente entendida como uma fita de vídeo, como se todas as nossas experiências estivessem gravadas para sempre. No entanto, lembrar implica um processo ativo de reconstrução e não se assemelha a assistir a uma fita de vídeo do passado. De acordo com nosso interesse e envolvimento emocional, nossas memórias são continuamente modificadas, selecionadas, torcidas, construídas, reconstruídas e destruídas. Alguns pesquisadores costumam falar em códigos de memória em vez de memórias, porque dessa forma, nos lembramos que a memória não é uma reprodução da realidade, e sim uma criação humana. Os códigos de memória não se diferenciam apenas em seu conteúdo. Apesar de concordarmos sobre o que seria um cachorro, a palavra cachorro evocará memórias diferentes em cada um de nós. Essas memórias diferenciam-se pelo conteúdo, conhecemos cachorros diferentes em toda a nossa vida, e pela nossa relação pregressa com o animal. Pessoas que já sofreram ataques caninos certamente evocarão memórias negativas ao ouvir a palavra cachorro. Suponha que você precise devolver um livro para um amigo chamado Rodrigo na UFMG, no dia 26 de setembro de 2007, uma quarta-feira. A seguir, vemos um exemplo dos códigos de memória envolvidos nessa intenção. O que fará você se lembrar de devolver o livro? Acordar pela manhã e verificar no calendário o dia do mês, 26 de setembro, pode lhe lembrar de devolver o livro. Você pode se lembrar de devolver o livro ao avistar a entrada da UFMG. Encontrar alguém com o mesmo nome de seu amigo, Rodrigo, também pode lhe remeter ao empréstimo. Avistar seu amigo é uma outra forma de se lembrar do livro emprestado, apesar de provavelmente não ser de muita valia, caso você não tenha se lembrado de trazê-lo consigo. Perceba que alguns códigos de memória são mais fortes do que outros. Dessa forma, o treino de sua memória é basicamente a criação de códigos de memória poderosos. Estratégias externas e internas. Costumamos dividir as técnicas de memória em dois tipos: estratégias internas e externas de memória. As estratégias externas dizem respeito à inserção de códigos de memória no próprio ambiente. Um exemplo desse tipo de estratégia é, na véspera de levar alguns documentos importantes para alguém, deixar os mesmos sobre a mesa. No dia seguinte, ao avistá-los, eles serão capazes de evocar a importância de levá-los consigo. Em contrapartida, as estratégias internas dizem respeito à criação de uma codificação mais adequada da informação, como os processos mnemônicos, por exemplo. Estratégias externas. Existem diversas maneiras de se otimizar o espaço físico para melhorar a memória. Estruturar o ambiente de forma a proporcionar maior concentração, isto é, algumas pessoas precisam de um certo nível de barulho no ambiente para poder se concentrar. No entanto, outras precisam de silêncio absoluto. Extremos de temperatura também atrapalham a memória.
No entanto, entre esses extremos, certamente existe uma temperatura que é a ideal para você. Assim, o importante é ter um ambiente adequado e utilizá-lo constantemente nessas condições ideais de memorização. Utilizar algum auxílio ambiental para facilitar a recordação, como por exemplo: A. Anotar compromissos em uma agenda ou calendário e criar o hábito de utilizá-los de maneira sistemática. B. Escrever nas costas da mão. C. Utilizar diversos alarmes para lembrá-lo de suas atividades. D. Colocar objetos em algum lugar conspícuo. E. Colocar um pequeno nó no dedo indicador. F. Organizadores gráficos, sistemas de anotação eficientes, que contêm diversos códigos visuais de memória, tornando a aprendizagem até 5 vezes mais rápida. Auxílios mnemônicos no ambiente, dicas para o uso. No início deste livro, alertei sobre os problemas que a falta de trabalho intelectual pode causar. No entanto, isso não significa que nunca devemos usar de estratégias mnemônicas relacionadas anteriormente. Por exemplo, se você precisa tomar algum medicamento a cada 4 horas, não faz sentido algum utilizar recursos mnemônicos, em vez de utilizar o despertador para lembrá-lo. O mesmo vale para a agenda. Se você possui uma vida muito atribulada, nada mais adequado do que utilizar uma agenda para se lembrar de seus compromissos. O grande problema é quando se confia nessas estratégias de maneira excessiva, tornando-se incapaz de memorizar qualquer coisa, por mais simples que seja. Assim, para lhe auxiliar em sua jornada em busca de sua supermemória, seguem os momentos ideais para o uso desses recursos visuais. Na ocorrência de um grande número de atividades distrativas, entre a codificação mnemônica, momento em que se deseja memorizar, e o momento de evocação, momento em que se deseja evocar. Por exemplo, quando você, no início do expediente, decide ligar para alguém no final de sua jornada de trabalho. Quando existe um longo período entre a codificação mnemônica e a evocação. Por exemplo, na ocasião em que você precisa lembrar de inscrever-se para uma prova de algum concurso público que só ocorrerá daqui a 3 meses. Quando existe um momento preciso em que a lembrança deve ocorrer. Por exemplo, quando você precisa tirar o bolo do forno ou tomar um remédio. No momento em que as estratégias internas não são seguras o bastante. Por exemplo, quando alguém deixa um recado urgente que não pode ser esquecido. Quando precisar se lembrar de detalhes minuciosos. Por exemplo, quando você anota uma receita ou maneiras de como se resolver uma equação matemática. Quando houver sobrecarga da memória operacional. Por exemplo, no momento em que você está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo e precisa memorizar alguma informação. Estratégias internas. As estratégias internas dizem respeito às técnicas de aprimoramento de memória que favorecem o caminho da informação pelas redes neurais. São técnicas que ajudam a codificação do assunto a ser memorizado, facilitando o registro de informações. Grande parte deste livro tem por base estratégias internas, em que criamos códigos poderosos de memória, facilitando a evocação superior. Grande parte das técnicas aqui abordadas se encaixam nessa categoria. Os riscos da multitarefa. Nós acreditamos sermos capazes de dirigir e falar ao celular ao mesmo tempo, estudarmos enquanto vemos TV, navegar pela internet enquanto conversamos com nossos filhos, esposa, o colega de trabalho, ou até mesmo escrever um e-mail enquanto falamos ao telefone, sem que qualquer uma dessas tarefas seja prejudicada. No entanto, isso não acontece. Ao contrário de nossos sistemas operacionais, capazes de executar diversas tarefas ao mesmo tempo, somos péssimos quando executamos mais de uma coisa simultaneamente. Em seu livro Quality Software Management, Systems Thinking, Gerald Weinberg fez um cálculo sobre o tempo que é desperdiçado enquanto nos dedicamos a mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Os resultados foram os seguintes. Como se pode observar,
a simples adição de mais um projeto diminui em mais da metade a eficiência do trabalhador. Para memorizarmos eficientemente, é importantíssimo que tenhamos atenção. Assim, se surge algo que realmente queremos armazenar, utilizando alguma estratégia interna, é essencial que nos dediquemos de maneira exclusiva à tarefa de memorizar. O fenômeno da reminiscência. O fenômeno da reminiscência foi descoberto por acaso, eu diria, em experiências que objetivavam quantificar o tempo que se leva para esquecer qualquer coisa. Como esperado, as experiências mostraram que qualquer informação adquirida precisa ser revista com frequência para não ser esquecida, nenhuma novidade até aqui. Um psicólogo inglês, P. Bairro Ballard, no entanto, descobriu que algum tempo depois de a pessoa adquirir um conhecimento, sua fixação é maior que imediatamente após a aquisição. Não entendeu? Bem, vamos então ao experimento do psicólogo. Ele fez uma experiência envolvendo garotos de 12 anos, acostumados a aprender poesia no colégio. Estabelecendo como unidade o número de palavras que as crianças eram capazes de lembrar imediatamente depois de haverem lido a poesia pela primeira vez, e dando a esse número o valor 100, eis o que o Dr. Ballard encontrou. Você pode perceber que nos 5 dias que se seguiram ao aprendizado, o efeito da reminiscência aumentou o poder de memória das crianças, um ponto além da memória original. Utilizando o fenômeno da reminiscência. A primeira regra da reminiscência para o aprendizado, não apenas de números, é: um momento de descanso vale mais 2 momentos seguidos de repetição. Depois de haver repetido a informação a ser memorizada, faça uma pequena pausa e repita-a outra vez. Depois, faça outra pausa e repita o processo. Cada pausa permite que o fenômeno da reminiscência atue, aumentando a probabilidade de que você se lembre mais tarde. Assim, nada de ficar repetindo fórmulas matemáticas ou leis como um papagaio. Mais tarde falaremos sobre os flashcards, outra aplicação do fenômeno da reminiscência. Memória fotográfica. O que tornaria minha memória e de outros mente-atletas algo tão excepcional? Será que somos dotados da chamada memória fotográfica? Achar que o cérebro é capaz de guardar impressões instantâneas e conservá-las com perfeição, como se fosse um pedaço de filme fotográfico, é uma ideia equivocada. Se você está convencido de que uma pessoa que possui uma boa memória é dotada de uma habilidade fotográfica, está acreditando em uma coisa fantástica. Peça a qualquer pessoa que afirme possuir uma memória fotográfica para olhar rapidamente para uma página do catálogo telefônico e depois repetir tudo o que está escrito. Ou então peça para ela olhar uma foto rica em detalhes por apenas 1 ou 2 segundos e depois descrever tudo o que vê. Isso é impossível, a não ser que a pessoa estude cuidadosamente a página, aplicando todos os princípios básicos de memória expostos neste livro. A ideia de memória fotográfica nasceu da falta de compreensão dos princípios da memória e do significado da palavra fotográfica. Para uma pessoa comum que assiste a uma das minhas demonstrações de memória na TV, a única explicação parece ser a de que o indivíduo possui uma memória fotográfica. No entanto, todos os meus feitos de memória são conseguidos graças a truques de memória, que têm por base algum método que envolva a associação de ideias, algo que você mesmo será capaz de aprender. Imagens mentais. Ao longo de nosso curso, você aprenderá a criar imagens mentais que tornarão sua memória muito poderosa. Feche seus olhos e imagine um sorvete de morango ou um elefante cor-de-rosa. Se somos capazes de criar mentalmente imagens tão vívidas, o que as diferenciariam de uma memória fotográfica? Porque essa imagem visual não é tão nítida quanto uma fotografia. Imagine que você examine todos os detalhes de um quadro, com exceção de um, e que eu lhe faça uma pergunta justamente a respeito desse pormenor. Você não poderia responder, por se tratar de um detalhe que não notou e, portanto, não gravou.
Se você dispusesse de uma fotografia do quadro, poderia examiná-la e responder facilmente à pergunta. Assim seria a memória fotográfica, se ela existisse. Você poderia examinar com os olhos da mente a fotografia do que viu e observar algo em que não havia reparado antes. A menos que você haja estudado aquele pormenor e o haja incluído na imagem visual, não poderá responder à minha pergunta. As imagens visuais não são tão completas quanto uma fotografia, e nunca serão, a menos que se faça um esforço especial para estudar cada detalhe do quadro. As pessoas que dizem possuir uma memória fotográfica, ou que têm a fama de possuir este dom, têm sido estudadas em laboratórios, sob condições controladas. Os resultados mostram que essas pessoas não dispõem de memória fotográfica. Não podem responder a perguntas a respeito de coisas em que não repararam. Essas experiências têm mostrado que as pessoas só conseguem utilizar seus poderes de memória nos aspectos do assunto que decidiram memorizar. Por exemplo, um indivíduo era capaz de repetir corretamente diversos pares de palavras. No entanto, se no meio da experiência se pedia a ele que dissesse apenas a segunda palavra de cada par, atrapalhava-se todo. Outra experiência que prova que a memória eficiente não é um processo fotográfico consiste em mostrar ao indivíduo palavras escritas em diferentes cartões coloridos. Ele é capaz de se lembrar das palavras, mas se não houver nenhum aviso prévio de que as cores fazem parte do teste, encontrará grande dificuldade em associar cada palavra à cor do cartão correspondente. Conforme dito anteriormente, há uma exceção para a afirmação de que a memória fotográfica não existe. Algumas crianças têm uma imagem muito nítida pouco depois do momento em que viram alguma coisa. Trata-se de um fenômeno semelhante ao eco de memória, que discutimos anteriormente. Essas crianças, geralmente com idade inferior a 13 anos, podem olhar para uma cena e realmente vê-la quase como uma fotografia, alguns instantes após a visão original. Embora se trate de uma imagem nítida, não corresponde exatamente à realidade. Descobriu-se que essa imagem é moldada e distorcida pelos interesses da criança. Se uma coisa na cena as interessa particularmente, a imagem será maior que o tamanho real. Esta também pode ser interpretada diferentemente, de acordo com os interesses e as ideias da criança. O eco, chamada de imagem eidética, persiste por apenas alguns segundos depois de sua visão original. Não se trata, como na suposta memória fotográfica, de uma memória permanente. A imagem eidética é um fenômeno mais comum no fim da infância, desaparecendo durante a adolescência. O que isso significa? Quanto maior o significado, melhor a memória. Independentemente do que você deseja memorizar, isso somente será possível se a informação a ser adquirida fizer algum sentido para você. A mulher de um jogador de futebol pediu-lhe certa vez para que não se esquecesse da data de aniversário de casamento do casal. Acha que me esqueceria daquele dia? Respondeu o jogador. Foi o dia em que fiz meu primeiro gol de bicicleta. Você se lembrará muito melhor das coisas se lhes der um significado. Ao longo de nosso curso, você será capaz de criar códigos de memória cada vez mais fantásticos. A criação de significado para as informações intangíveis é parte importante desse processo. Como nomes e rostos de pessoas podem possuir um significado? Como encontrar significado em uma lista de compras ou de afazeres diários? Qual o significado dos diversos números e códigos que preciso memorizar em minha empresa? Existe um significado para cartas de baralho? A lista de perguntas é infindável. Estou certo de que você pensou em pelo menos uma pergunta desse tipo. Ao longo de nosso curso, você aprenderá a dar um significado a qualquer coisa que deseje memorizar. Tipos de memória. Uma classificação habitual é aquela feita de acordo com o tempo transcorrido entre a aquisição dos tipos de memória e o momento em que são evocados: memória imediata, segundos, minutos, recente,
horas ou poucos dias, remota, semanas, meses, anos. De acordo com o tipo de informação, alguns autores costumam classificar as memórias como declarativa, saber que, e de procedimentos, saber como, ou semântica, a linguagem, e episódica, memória de eventos ou episódios. No entanto, todas essas diversas classificações são recursos puramente didáticos, visto que não existem evidências conclusivas de que os diversos tipos de memória correspondam a processos químicos diferentes. Por que esquecemos? James McGaugh, diretor fundador do Centro de Neurobiologia de Aprendizado e Memória, costuma dizer que um dos aspectos mais notáveis da memória é o esquecimento. Esquecer é normal e necessário. Scholen Ush, famoso escritor polonês radicado nos Estados Unidos, costumava dizer que não é o poder de se lembrar, mas justamente o contrário, o poder de se esquecer, que é uma condição necessária para nossa existência. Muitas de nossas memórias nos incomodam, como os medos, as humilhações ou as perdas. Outras nos prejudicam, como as fobias, o estresse pós-traumático ou até mesmo transtornos obsessivos compulsivos. Biologicamente, o esquecimento é explicado pela saturação dos mecanismos de memória. Seu cérebro é bombardeado com milhões de bits de informações diariamente. Imagine como seria confusa nossa vida se guardássemos todas essas informações. Nós lembramos apenas o que julgamos importante o suficiente para não esquecermos. A mente escolhe qual informação não é importante e imediatamente a descarta. No entanto, como deixar de esquecer o nome dos nervos cranianos, notas importantes do direito administrativo ou mesmo a localização da chave de sua casa? Você tem memória fraca? É comum as pessoas reclamarem diariamente de suas memórias. No entanto, a maioria das falhas cotidianas de memória deve-se principalmente à falta de zelo na criação dos códigos de memória, e não por uma falha cognitiva. Confiança. Uma grande razão para a falta de uso de estratégias mnemônicas deve-se ao fato de as pessoas estarem geralmente convencidas de que têm uma memória. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.